Bem, gente, aqui eu vou fazer uma tier list aqui dos Twist Puzzle aqui da minha coleção, né? A princípio, eu classifiquei aqui, vou classificar em muito difícil, difícil, médio, fácil e muito fácil. Mas vai ser de acordo com a minha primeira dificuldade em pegar o quebra-cabeça. Não vai ser necessariamente os mais difíceis em cima e os mais fáceis embaixo. Vai ser a minha dificuldade a primeira vez que eu peguei o quebra-cabeça. Então, enfim, dito isso, vamos começar aqui. Aqui está na ordem que eu fui aprendendo a montar eles, que eu fui comprando ou aprendendo a montar, né? E o primeiro dos puzzle que eu aprendi a montar é o comum, né? O 3x3x3. Acredito que 99% ou mais, talvez 100% das pessoas que aprenderam a montar Twist Puzzle começaram por esse aqui, né? Não, 100% não. Deve que alguém achou na casa de um primo mais fácil, pegou outro. Mas enfim, o 3x3x3, que é o cubo mágico original ali, eu vou deixar ele em médio. Por quê? Ele não é tão difícil assim, né? Depois que você aprende muito Sushi Puzzle, só que a primeira vez que você pega ele você tem que aprender as nomenclaturas, tem que aprender frente, trás, essas coisas e tal, e tem que aprender algoritmos. Então, eu acredito que ele é até difícil, talvez, tá? Mas eu vou deixar no médio, mas difícil ficaria justo aqui. Eu vou deixar no médio. O Mega Mix. O segundo quebra-cabeça que eu aprendi a montar foi o Mega Mix. E sobre ele, eu vou deixar no médio também. Ele é basicamente um 3x3x3 com mais camadas. Só que você tem que ter uma visão espacial um pouquinho maior ali, né, em relação ao 3x3. E tem uns casos ali que podem pegar. E tem uns algoritmos novos, muito entre aspas, tá? É porque você tem que dar um giro a mais ali na última camada, a posição das peças. Então eu vou deixar no médio. Poderia até deixar no fácil, porque ele não foi tão complicado não. Mas eu vou deixar no médio, porque eu acho que ele não é tão fácil assim não. O Pyramix eu vou colocar no fácil, porque apesar de você ter que aprender algoritmos novos para montar o Pyramix, ele é bem tranquilo de certa forma, né? Com certeza ele é bem tranquilo. Muito, muito fácil. O Skilb também eu vou deixar no fácil. Também é bem tranquilo ali para você aprender. Se você ver vídeos aí, rapidamente você vai conseguir aprender. Acredito que não tem dificuldade nenhuma. O próximo é o Square. E o Square eu vou deixar em muito difícil. Esse quebra-cabeça aqui, cara, quando eu comprei ele, ele me deu muito trabalho. Ele é completamente diferente de todos os outros quatro que eu tinha. Muito diferente mesmo. E foi difícil de aprender a montar ele, tá? Não foi fácil, não. Porque esse negócio de mexer ângulo e tal é bem complicado. Ele ainda assim, eu acho esse um quebra-cabeça difícil de montar. O 2x2x2 eu vou deixar em fácil. Eu basicamente aprendi esse cubo aqui sozinho, sem ver tutorial. Depois eu aprendi outra forma, depois de ver tutorial. Aí, enfim, mas eu aprendi ele sem ver tutorial e tal, então eu vou deixar no fácil. O 4x4x4, esse aqui eu vou deixar em difícil. Não que ele seja difícil mesmo, eu acho que daria até para colocar em médio. Mas eu vou deixar em difícil porque é o seguinte, por conta das paridades dele. Ele foi o primeiro cubo que apresentou paridades, eu não entendia muito esse conceito de paridade. O Skilb tem, o Square, aliás, tem também, né? No final lá, mas é diferente. O Square para mim já foi muito difícil, então a paridade dele só foi uma coisa a mais. Mas esse aqui apresentou paridade em cubos que eu achei que eu saberia montar. E por conta dessas paridades, eu vou deixar no difícil. O 5x5x5 ele foi médio, assim, não fácil não foi, né? Foi médio. Tem aquelas. Tem 5, o 4x4, enquanto você vai trocar os dois últimos meio aqui, que é uma paridade só, o 5x5x5, são 5 paridades. Então, isso no método que eu monto, né? Isso que foi a parte complicada dele, mas tirando isso ele é bem tranquilo. O Master Morphix aqui, aliás. É difícil. É difícil. Principalmente a parte da cruz da face oposta ali. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de montar ali. Eu nunca sei a ordem direito. E a visão espacial dele é bem complicada. Com certeza esse cubo aqui é difícil. O Time Machine, pra mim foi fácil. Esse cubo aqui eu vi ele assim pela internet. Eu falei, caramba, esse cubo vai ser difícil pra caramba de montar. E ele é um 2x2 no início, depois vai a parte do relógio, você vai, volta, vai, volta, vai, volta. É bem tranquilo. O final dele ali que é um pouco complicado, que é um algoritmo, mas é basicamente o algoritmo do 3x3, então não tive dificuldade nesse. O Eve Cube, esse aqui pra mim é
Muito fácil. O Eevee Cube foi o primeiro cubo que eu montei sem ver nenhum tutorial. Assim, o 2x2x2 eu acho que eu não vi. Só que o jeito que eu aprendi a montar é um pouco diferente. Agora, esse aqui, o Eevee Cube, eu não vi tutorial nenhum e ele é fácil. Esse cubo aqui realmente é muito fácil, tá? Ele é, eu acho, o mais fácil da lista até agora. O Penrose. Cara, o Penrose eu fico em dúvida se eu coloco ele no médio. Eu vou colocar ele no médio. Por que que acontece? Ele tem a paridade da cruz da face oposta. E além da paridade da cruz da face oposta, ele tem a paridade das quinas, né, no final ali, que pode acontecer também. Então ele tem duas paridades novas que eu tive que ver vídeo para aprender e tal. Depois de aprender também foi tranquilo. Por isso eu vou colocar o próximo aqui, que é o cilindro mágico na vertical, em muito fácil. Porque depois que eu aprendi a montar o Penrose, esse aqui não apresentou dificuldade nenhuma para mim. Nenhuma mesmo, zero. Eu já sabia tudo dele. Então foi bem tranquilo. O Mirror-Block eu vou colocar em fácil. Porque não me apresentou dificuldade, os algoritmos são exatamente iguais ao 3x3, não tem paridade. Só que a visão espacial dele é um pouco confusa, né? Você tem que ficar testando as peças, às vezes é tentativa e erro e tal. Então é bem complicado. O 6x6x6 eu vou colocar em difícil. Por que, que eu vou colocar em difícil? Porque o método que eu aprendi a montar o 4x4, o 5x5, o 3x3 e tal, não funcionava no 6x6. Chegava na última camada, quando caía na paridade, eu aplicava a mesma ideia dos algoritmos e ele não montava. Algumas peças ficavam erradas ali no meio deles. Então, por isso eu tive que aprender um outro método para conseguir montar o 6x6. Então, tipo, beleza, poderia até deixar no médio aqui, mas eu vou deixar no difícil por conta disso, porque foi bem complicado. Eu tive que aprender o algoritmo do L, o algoritmo do Minerva. Foi uns algoritmos diferentes que eu não estava acostumado a usar. Agora o 7x7x7, médio, assim, ele tem mais camadas e tal, então é um pouquinho mais complicado. Só que para aprender a montar foi mais fácil que o 6x6. Esse aqui é o octaedro, né? O face turn. Esse aqui é o face turn. Que foi médio ou difícil? Deixa eu ver. Cara, ele não. Ele. Eu vou deixar em difícil. Porque ele é chatinho ali, né, cara? Pra você ir trocando as últimas peças ali. Você tem que desmontar o que você já fez. Tem que prestar bastante atenção. Então eu vou deixar em difícil. Ele é mais difícil que qualquer um desses aqui que tá no médio. Com certeza. O Megamix 2x2. Esse aqui é muito fácil. Esse aqui é muito fácil, muito tranquilo. Não me apresentou dificuldade alguma esse quebra-cabeça. Eu comprei ele, fui na rodoviária do Rio de Janeiro e montei ele muito rápido. Então, se você sabe montar o Megamix, você com certeza vai montar esse aqui com uma facilidade tremenda. Aqui é o cilindro mágico na horizontal. Eu diria que o cilindro mágico na horizontal é muito fácil. Só que eu montei ele errado durante um tempo, porque eu não sabia desses degraus ali. Depois que eu fui ver vídeo no YouTube, eu vi que tinha aqueles degraus, então eu montava ele errado. Depois que eu descobri que tinha que montar certinho ali, eu falei, nossa, eu montei errado, então eu vou deixar ele no fácil. Ele não é difícil, ele é fácil, só que você tem que saber esse negócio de degraus, que é algo que eu não sabia. Enfim, então eu vou deixar ele no fácil aqui por conta disso. Agora o Skilby, esse aqui é o Fish Skilby, né? Pela imagem aqui tá aparecendo Fish Skilby. O Fish Skilby eu vou deixar muito difícil. Ele me deu muito trabalho. A visão espacial dele pra mim foi muito complicada de aprender a montar. E eu demorei pra pegar. Nossa, eu demorei mesmo pra pegar isso aqui. E depois, pra trocar os últimos meios ali, né? Os últimos centros, né? Se for o Skilby comum. Eu demorei pra entender também a ideia. Depois eu tentava de um jeito, aí tinha que ficar fazendo algoritmo, fazendo várias vezes, depois que eu entendi a ideia dele. Ele me deu muito trabalho. Talvez ele seja difícil só, mas por ter me dado tanto trabalho pra aprender, talvez por burrice minha mesmo, eu vou deixar ele muito difícil. O BR Cube, muito fácil. É a mesma coisa do cilindro mágico aqui na vertical, não tem nada novo. Então, se esse aqui eu já achei muito fácil, esse aqui então foi muito, 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 muito fácil, vocês não têm noção. O Twist Cube, muito fácil também. Não tive dificuldade nenhuma.
No início ali, até na hora que eu girei ali, né, que as peças não se encontravam, eu ficava tipo, caramba. Não, eu vou deixar em fácil por conta disso, que as peças não se encontravam e eu fiquei um pouco confuso no início. Eu não sabia qual lado era o verde, qual lado era o vermelho, mas você tem que ver os centros ali, né? E por isso eu vou deixar no fácil. Ele é fácil, ele não é difícil não. Agora, esse próximo aqui, que é o Fischer Cube, esse foi muito fácil. Esse aqui eu não tive dificuldade nenhuma. A visão espacial dele parece que ele vai ficar extremamente difícil. E o fato do X dele ser essa. Da cruz dele ser esse X aqui, parece que vai ser mais difícil ainda, mas eu não tive dificuldade nenhuma. Eu acho que muita gente vai ter mais dificuldade nesse aqui do que esses aqui que tá no fácil, mas pra mim foi muito, muito tranquilo. O Gear Cube, pra mim foi médio, porque, nossa senhora, esse aqui foi complicado de. Eu comecei a tentar montar ele sem ver tutorial, não consegui e tal, e as peças do meu ficava girando ali mais do que deveria. Então deu trabalho mais talvez pelo cubo ser mal feito do que do próprio quebra-cabeça. Talvez seja fácil, mas eu vou deixar no médio aqui. São 3 algoritmos só esse quebra-cabeça, ele é bem tranquilo, mas enfim. Pyramix Duo, esse aqui é muito fácil. Esse aqui é um dos quebra-cabeças mais fáceis que tem. Muito, muito tranquilo mesmo. Fluffy Cube também muito fácil, o 3x3, não tem paridade, não tem nada, é muito, muito tranquilo. Centrosphere Cube, muito fácil também, sem paridade, não tem nada de novo nesse aqui também. Então, a diferença é que você gira ali, às vezes gira dois, mas é muito, muito tranquilo. O Skill Bipolaris. Cara, o Skill Bipolaris é difícil, eu acho. Ele tem a ideia do octaedro de voltar, né? Um pouco da ideia do. Não sei, hein? Ele não é tão difícil assim, é? Vou deixar em difícil. Eu não sei se é difícil, mas ele é bem tranquilo. Ele é um Skilb, aí você tem que girar. Talvez o fato ali de você ficar girando as peças ele não seja tão tranquilo. É porque eu tô pensando aqui, ele me deu trabalho até. Ele me deu trabalho. Eu vou deixar em difícil porque ele me deu trabalho. Esse aqui é o trevo de 4 folhas, eu vou deixar no médio. Só por conta daquela paridade do final lá. Que me deu bastante trabalho para resolver. Eu não conseguia fazer, não conseguia. E tive que apelar para o vídeo. Aí eu vi que tinha um algoritmo novo lá que eu não sabia, não tinha aprendido o algoritmo ainda. Mas ele não é difícil, ele é fácil. Mas eu vou deixar no médio só por conta disso, dessa paridade nova ali que eu nunca tinha visto. O Six Spot, esse é muito fácil, esse aqui não tem como ter dificuldade nesse quebra-cabeça, ele é um dos mais fáceis que tem. Só talvez o mais fácil de todos seja o Pyramix Duo. Esse aqui qualquer uma monta. Esse aqui também com facilidade as pessoas montam. Agora o próximo é o Puppet. Essa aqui é a versão 1, que é muito difícil. Nossa, esse é difícil. Esse é difícil de verdade. Esse quebra-cabeça é muito, muito difícil mesmo. Ele tem muitos casos muito loucos. É um quebra-cabeça muito doido, muito diferente. O fato de você ter que montar peças dentro do cubo é muita doideira, é muito diferente. Esse aqui é muito difícil, esse aqui é um dos mais difíceis que eu tenho e me deu muito trabalho. Foi talvez o cubo que eu mais demorei tempo para montar até hoje. É muito complicado mesmo esse aqui, tá? Todo mundo aí que já mexeu com ele sabe o quão difícil ele é. Agora a estrela de 5 pontas. Bem, esse quebra-cabeça, na real, ele é médio para fácil. Só que você se perde nele. Eu vou deixar em difícil, porque eu me perdia nele para montar a partir do 2x2. Por conta de ficar, você girava as estrelas, aí eu esquecia qual parte do algoritmo eu tava. E aí eu errava tudo, desmontava tudo. Então a parte do 2x2 dele é muito chatinha de montar. Muito chatinha. Depois que você vai para a estrela ali, aí é tranquilo. Aí é médio, talvez até fácil. Mas o problema é o 2x2 ali, que você tem que prestar muita atenção, tem que ter a memória muito boa no momento. Me deu bastante trabalho, sendo bem sincero, esse aqui. O Etball, eu vou deixar em fácil, só porque eu demorei muito tempo para descobrir que ele era um Eevee Cube. Eu fiquei tentando montar ali do meu jeito, teve uma hora que eu montei, assim, por sorte. Aí eu falei, nossa, mas bem confuso isso aqui. Fui ver um tutorial no YouTube, aí falaram, se você montou o Eevee Cube, você vai montar esse. Eu falei, ué, como assim? Aí eu fui ver que ele é exatamente igual ao Eevee Cube, então ele seria muito fácil se eu tivesse percebido isso, mas eu não percebi, então eu vou deixar em fácil só. O próximo aqui é o Mizup, né? Mizup Skilby
esse aqui é o 3, é o que tem 3 peças aqui. Onde que eu vou deixar esse cubo aqui é complicado, né? Eu vou deixar muito difícil. Me deu muito trabalho. Até hoje eu não sei direito arrumar as linhas dele ali. É meio que na sorte. Eu não sei colocar tudo na mesma linha para conseguir montar. E no início então foi um inferno conseguir fazer isso. Enfim, esse quebra-cabeça aqui para mim foi bem complicado mesmo. Me deu bastante trabalho e me dá bastante trabalho até hoje, porque até hoje eu não sei ajustar essas linhas direito. Eu vou meio que virando ali, virando uma hora dá certo. Ghost Cube, todo mundo que mexeu com esse quebra-cabeça já sabe onde eu vou colocar isso aqui, né? Muito difícil, muito difícil. Tá maluco, difícil demais esse quebra-cabeça. É um dos quebra-cabeças mais difíceis que existe, na minha opinião. E eu já vi muitos quebra-cabeças. E esse aqui é muita loucura mesmo. Eu tenho muita dificuldade de montar esse quebra-cabeça. Até hoje, muita dificuldade. Fazer o quê? Porque ele. Nossa, ele é muito diferente, cara. Sei lá. Esse aqui é o Axe Cube, o colorido, né? Porque tem o que não é colorido aí, que é bem difícil ainda. Esse aqui é basicamente o Square. Não, basicamente o Master Morphix. Só que ele é mais difícil que o Master Morphix. Só que eu já sabia montar o Master Morphix. Eu vou colocar ele, cara. Eu acho que ele foi fácil, cara. Eu montei ele muito rápido. Eu vou colocar ele em fácil. Ele é um dos cubos mais difíceis que tá aqui nessa foto, provavelmente. Provavelmente ele estaria até aqui. Eu acho que ele é mais difícil que qualquer um dos que tá em difícil aqui e tal. Não sei se ele é mais difícil que algum. Ah, não, ele é mais difícil que esse aqui, com certeza. Só que o Fisher Cube. Só que ele, pra mim, foi bem tranquilo. Eu já sabia mostrar o Master Morphix. Só fui girando as peças ali, tinha visão espacial. Vou deixar no médio, tá? Vai. Eu tô sendo injusto também colocando ele no fácil. Porque tem que ter um pouco de visão espacial ali. Não é tão fácil assim, não. Esse aqui é o Cubo Red Barril. E que eu vou deixar ele no muito fácil. Ou no fácil? Cara, eu vou deixar ele no fácil, porque eu tive que ver o tutorial ali para trocar algumas partes ali, então não foi muito fácil assim pra mim. Eu tive que ver o tutorial. Acho que acredito que você ver pelo menos um vídeo ali, você não foi tão fácil assim pra você. Mas ele é fácil, ele é bem fácil. Talvez eu conseguiria sem ver tutorial, só que na época acabou que eu fui ver ele para trocar os meios por causa de ansiedade, né? Agora o Pental Pyramix eu vou colocar em médio, porque ele é um Pyramix. Só que. Ah, não. Ele é fácil também, cara. Ele é médio? Acho que ele é fácil também. Não é tão difícil assim, não, pô. Porque. Se você sabe montar o pirâmide, você basicamente resolveu 60% do quebra-cabeça. Aí você tem a parte ali de trocar as pecinhas maiores ali no final, que tem um algoritmo novo. Ah, ele é bem tranquilo esse aqui, velho. Não é difícil, não. Não foi difícil pra mim, não. E o cubo siamês aqui, né? Médio. Vai, médio ali, porque no início ali você tem que ficar usando um pouco a criatividade e tal. Depois é basicamente algoritmos, alguns novos, outros nem tanto. Mas ele é mais difícil que esses dois aqui. Esses 3 quebra-cabeças aqui eu comprei eles junto. E ele me deu mais trabalho, então eu vou deixar ele no médio aqui. Mas enfim, acredito que seja isso, a minha ordem aqui da minha tier list. Lembrando que aqui não tá o cubo mais difícil, tá no muito difícil, o cubo mais fácil tá no muito fácil. Tá na minha dificuldade de montar o Twist Puzzle pela primeira vez. Mas é isso, gente.